palavra de Deus para hoje, para os nossos dias, está no livro de 1 Samuel, capítulo 25 e 26. Nós oremos primeiro para que Deus fale ao nosso coração, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia, por essa tarde, por essa manhã. Te agradeço, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, edificado a igreja que há em nós. Senhor, eu agradeço pelos meus líderes, por todos, enfim, que têm participado em minha vida, direto ou indiretamente. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pelo meu trabalho, te agradeço pelo meu ministério, e te agradeço pela minha família, pelos discípulos que o Senhor colocou no meu coração, através desse amor de compaixão que eu tenho por cada um deles. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, porque eu sei, Senhor Deus, que eu e minha casa servimos ao Senhor, e que até aqui o Senhor tem nos abençoado, em nome de Jesus. Amém? No livro de 1 Samuel, capítulo 2, 25 de Samuel, do 2 e 3, diz assim, deixa eu ler para vocês entenderem e estudar também comigo na Bíblia. Samuel morreu e todo o Israel se reuniu e o pranteou e o sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha seus bens no Carmelo, e este homem era muito poderoso, e ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Então estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. O nome deste homem era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail. A mulher era prudente e formosa, mas o homem era duro e mau em suas ações, e era a casa de Caleb. Era a casa de Caleb, eu repito. Amém? A Bíblia nos dá muitos exemplos de vida familiar. Se você perceber, a sua família, seu sangue, cada um ele tem um modo de educar a sua família. Cada família tem um referencial, cada família tem vamos dizer, os pais. Mas muitos deles não seguem aquela referência paterna. O jeito do pai, ele vai se modificando. Até posso dizer que tem um comercial, ou no WhatsApp, no Facebook, que Deus ensina, o pai, no caso, ensina de uma forma, e o primeiro aprende aquela forma do pai, e depois os outros vão se modificando, aquela fórmula de vida. E cada familiar ele tem seu jeito de viver, de ser, né? De educar seus filhos. Cada filho tem uma forma de educar os seus filhos, e todos eles foram educados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, não é verdade? Mas cada um tem uma forma diferente de educar. Mas poucos são os que podemos chamar de famílias ideais. Algumas eram famílias com múltiplas esposas naquela época, né? Ou esposas estéreis. Outras tinham filhos desobedientes, problemas econômicos, enfermidade, morte, ou marido e esposa que não se compartilhavam da mesma fé. Como muitos desses problemas são muito comuns no dia de hoje, não é verdade? Então, nós estamos falando aqui do passado, daquela época, né? O que eu estou lendo foi da época ainda de Caleb. Mas nos dias de hoje não é diferente, não é verdade? Não é diferente. No dia de hoje, nós vemos famílias, como eu já citei antes,
totalmente diferenciada. Uns são evangélicos, outros são católicos, outros são espíritas, e nasceu do mesmo pai e da mesma mãe, mas cabeças diferentes. O mundo vai moldando o caráter de cada um, o mundo vai moldando a forma de cada um. Apesar do pai ser um homem generoso, a mãe ser uma mulher do lar, ela ensina, vamos dizer, a vários filhos, mas cada um delas ou deles toma uma forma diferente, né? Então, até mesmo na fé, eles mudam. Chegamos até a pensar que estas situações, elas são normais, mas não são normais, não são normais. Nós sabemos que não são normais, mas não devemos aceitar como normal aquilo que podemos melhorar com a ajuda do Pai Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a Bíblia ainda vai mais além. E agindo Deus, quem pode impedir? Se eu quiser, Ele não vai mover a minha vontade. Mas se eu quiser e buscar por Ele, Ele vai mover. Tudo que está à minha volta vai responder à minha vontade. Amém? Deus, em sua bondade, nos dá exemplos de mulher que viveram esta situação na vida ideal. Na vida real, aliás, em seus lares. Podemos ver que com a ajuda de Deus, elas mantiveram as suas casas em relativa paz, apesar dos problemas. Abigail era justamente esse tipo de mulher. Eu gosto muito de falar sobre Abigail, principalmente no culto das mulheres. Abigail era mulher do lar, mulher de fé, mulher temerosa, mulher que, independente de Nabal ser um homem violento e ignorante, porque toda pessoa ignorante termina sendo violento, independente de Nabal ser uma pessoa grosseira, né? Ela era a esposa dele, e ela era uma pessoa que obedecia os mandamentos de Deus, né? Abigail era justamente este tipo de mulher. A história ocorre depois que Davi foi ungido como escolhido de Deus para ser o próximo rei de Israel. Tudo começa por aí. Porém, o rei Saul ainda ocupava o trono e nutria um forte sentimento de ciúmes por Davi. E ainda tentava matá-lo. Se você pegar o livro da Bíblia e ler, você vai ver que Saul tinha muito ódio de Davi, por Davi ser manso, por Davi ser organizado, por Davi ser segundo o coração de Deus, né? Isso semeou em Saul muita ira. Inclusive, nos dias de hoje acontece isso também. Quando você é temente a Deus, quando você é a mulher do lar, o homem do lar, quando você é uma pessoa que busca estar correto, você gera inveja, você gera ciúmes. Porque eu até escutei esses dias alguém falando, árvore que dá muito fruto e bons frutos, elas são apedrejadas, né? Atiram pedras nas árvores para cair o fruto. Porque através de uma queda de um líder, os frutos se espalham. Temos exemplo como várias igrejas que tentaram denegrir o nome dos líderes e os frutos se espalharam. Então, os frutos caem, muitos morrem, apodrecem e morrem. São a consequência de um pecado. São a consequência das coisas que acontecem no dia a dia. Leva o fruto a se estragar, a se contaminar com as coisas do mundo e morrer. Morre o sonho, morre os projetos,
morre a família. Porque aí, um líder, quando é derrubado, a família vai por consequência. A família vai por consequência. Tudo tem uma consequência. Não tente denegrir nenhum líder, seja ele evangélico, seja ele político, seja ele de que ordem ministerial for. Não tente denegri-lo, porque tem vidas que são carentes deles, vidas que necessitam de ajuda. E ele está ali para ajudar. Davi e seus homens, eles perambulavam pelos campos, protegendo os fazendeiros, até contra tudo, né? Protegendo os fazendeiros. Como recompensa, estes forneciam-lhe alimentos a ele e a seus animais. Um dos fazendeiros que recebeu proteção de Davi era um homem muito rico chamado Nabal, o esposo de Abigail. Durante a temporada de tosquiar as ovelhas, Davi enviou alguns de seus homens à casa de Nabal para pedir alimento, mas este negou. Que está no livro de 1 Samuel 25, do 2 ao 3, e eu já li antes. Nos dá essa visão sobre o lar de Abigail e Nabal, né? Depois você volte a ler. Eu vou ler outra vez um pouquinho o 2 e o 3. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. O homem abastado tinha 3.000 ovelhas, 3.000 ovelhas no Carmelo e 1.000 cabras, e estava tosquiando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno. Em todo o seu trato, era ele da casa de Caleb. Nabal é descrito como alguém rude e mau. Era rico, embriagava-se constantemente, ou seja, era viciado em álcool. Através de outros versículos, entenderemos que ele prestava culto a deuses falsos. Claro, toda pessoa que é viciada, ela tem por trás, por dentro, oferendas, ela traz, através do vício, oferendas a demônios. A pessoa, através do vício, das bebidas, dos vícios em si, né? Ela se oferece a demônios, né? Por isso que a Bíblia diz que a pessoa que morre, né? E é a palavra de Deus que diz, eu não sei onde está escrito, que quando a pessoa morre embriagado, no caso um vício, né? Ou de um vício qualquer, eu concluo um vício, porque embriaguez é um vício, ele já não tem mais salvação, porque ele transgrediu, né? Ele adulterou, ele prostituiu o corpo dele. O nosso corpo tem que ser templo do Espírito Santo. Uma pessoa que morre no vício, seja uma morte morrida normal, uma morte matada, um acidente, se estava com embriaguez ou algum tipo de droga, ele não tem salvação. Infelizmente, a Bíblia fala sobre isso. Então, nós temos em Nabal, né, esse homem rude, né, onde é falado na Bíblia. Através de outros versículos, entenderemos que ele prestava culto a esses deuses, através desses vícios dele. E é interessante notar, além do culto visível, né, o culto com vício, que são os próprios deuses que colocam o vício na pessoa. Deus não coloca ninguém viciado, e Deus não se agrada do vício, né?
É interessante notar que Nabal significa insensato, o nome Nabal. Ao lermos sua história, percebemos que o seu nome o descrevia muito bem, né? O nome de Nabal é descrito muito bem pelo significado, insensato. Por isso que é bom também, antes de colocar o nome do seu filho, é claro que tudo Deus tem um plano, né? Mas antes de colocar o nome no teu filho, veja o significado do seu filho dentro de um ministério. Amém? Por sua vez, Abigail era descrita como inteligente e bonita, formosa, né? Muitas mulheres se esmeravam em parecer com ela, né? Descuidando muitas mulheres se esmeram em parecer belas, né? Mas ela descuidando de suas mentes. Por exemplo, tem mulher que busca fazer plástica, estica daqui, estica dali. Eu, graças a Deus, abonei até maquiagem. Se vocês perceberem, dificilmente eu me maquio. Mas não, nada errado, tá? Quem gosta, nada contra. Mas eu, em mim mesma, não sou muito chegada. E quando eu uso maquiagem, a minha pele, ela fica ressecada, e apesar de hidratá-la, né? De tratar. E a minha, quando eu coloco maquiagem de sombra, essas coisas, os meus olhos lacrimejam muito. Então, eu não sou contra quem faça isso. Amém? Não sou contra, mas muitas mulheres fazem isso por fora, o exterior, né? O interior está totalmente denegrido, o interior está totalmente um sepulcro, como diz a palavra de Deus, caiado, um sepulcro caiado, né? Por dentro, né? O pão bolonhento por dentro, né? Que é como se diz. E na realidade, Abigail era diferente. Abigail, ela era inteligente e bonita. Não se fala de pintura, não se fala de beleza exterior, fala-se de beleza interior, né? Uma mulher formosa e com grande entendimento constitui uma das obras-primas de Deus. Então, toda mulher, quando ela é sábia, ela já é constituída como obra-prima de Deus. Porque ela pergunta a Deus tudo, ela procura falar com Deus, ela busca a Deus. E eu não falo só isso em oração, eu falo em todas as decisões tomadas. Amém? Davi e seus homens haviam sido bondosos com Nabal. E Davi enviou 10 homens em uma missão de paz, pedindo que Nabal que lhes era devido, ou seja, aquilo que todos eles pagavam, né? Ajudava, contribuía. Quando este se negou a dar-lhe de comer, Davi decidiu matar Nabal. Davi ia sujar as mãos, ia matar Nabal. E toda a sua gente. Olha que carnificina, né? Como dizer assim. Que matança Davi ia fazer, né? Ia desagradar muito a Deus, não é isso? Um dos servos de Nabal escutou sobre o plano e contou para Abigail, rogando-lhe que fizesse algo. Perceba que o servo dirigiu-se a ela e não ao seu mestre. A Bíblia diz que o homem é o cabeça, a mulher é a coluna da casa. Mas aí foi o inverso, né? Aí a mulher, ela se tornou cabeça, porque Nabal era insano. Nabal era um homem violento, Nabal era um homem ignorante. O Nabal negava abençoar as vidas das pessoas e, por outro lado, ele fazia oferendas, né, a outros deuses estranhos, né? Então, o servo, né, o servo de Nabal, ele reconhece em Abigail a cabeça, né, a coluna e a cabeça do casamento. Muitas das vezes a mulher tem que ajudar sim o seu esposo,
tem que contribuir sim, não jogando na cara. Porque a mulher que joga na cara, ela não está ajudando o seu esposo. A mulher que faz as coisas e depois vomita, né, na cara tudo que fez, ela não está ajudando o seu esposo. Tipo, eu ganho mais que você, eu posso fazer por você. Não é ajuda, querida. Você não está ajudando o seu esposo. Pelo contrário, você está destruindo o seu casamento. A Abigail era diferente. Ela era sábia. A Abigail, ela buscava, né? Eu digo porque eu também sou mulher. Entendeu? Eu também sou mulher, eu trabalho, tenho meu trabalho próprio. Inclusive, nesse momento, eu estou no meu trabalho. Mas, a Abigail, além de ser sábia, ela se tornou a cabeça do lar. É claro que ela era fiel ao marido. É claro que ela era, como eu posso dizer, uma mulher que tudo concordava com o marido. Ela não discutia com o marido, não questionava com o marido. Pelo contrário, ela tomava decisões e depois comunicava o marido, porque esse é o certo, né? Então, Abigail agiu imediatamente, sem dizer nada ao seu esposo. Levou pessoalmente a Davi os seus homens, tanto suprimento quanto ela achou necessário para alimentar ele, os animais e os seus homens, né? Então ela era uma mulher sábia. Ela já foi direto na fonte, né? Ela sabia que o Davi estava contra e ia destruir todos eles, inclusive talvez ela própria, né? Quando a ira de Davi estava em seu auge, Abigail foi ao seu encontro, prostou-se aos seus pés. Olha a humildade. Ela se humilhou perante o rei. Quantas vezes você tem se humilhado perante o teu rei? Quantas vezes você tem buscado o teu rei? Quantas vezes você tem clamado ao teu rei misericórdia? Arrependimento. Oferecido até arrependimento pelos seus. Abigail não fez diferente. Ela se ajoelhou aos seus pés e presenteou com os seus alimentos. Com os alimentos, ela colocou todos os alimentos ali aos pés do rei. E com essa atitude de humildade, aceitou a culpa pelas ações do seu marido. Olha, será que quando seu marido erra, você tem esse gesto de aceitar a culpa, pede a Deus por ele e não julga e não culpa? Será que você faz isso? Amadas, Abigail fez isso. E sua esposa, quando erra, você faz isso, meu querido, minha querida? É para os dois. Se coloque no lugar de Abigail. Faça como Abigail. Isso aqui traz para a mulher. Mas também o homem deve se colocar no lugar. Porque para Deus não existe sexo feminino ou masculino. Para Deus todos nós somos iguais. Você se humilhou para sua mulher alguma vez? Você, pela sua mulher no caso? Abigail fez isso. Ela assumiu a culpa que era do seu marido e explicou a Davi que a atitude insensata de Nabal era uma característica da sua personalidade. Olha que lindo. Abigail reconheceu que os homens de Davi haviam sido bons protetores e rogou-lhe que poupasse a vida de seu marido e sua casa. Abigail também poderia ter sido tentada a permitir que Davi matasse Nabal, né? Ela podia, para se ver livre de Nabal, ela poderia permitir a morte, né, dele. Mas não, o que legalmente a livraria de um matrimônio feliz. Não é verdade? Muitos fazem isso. Quantos casamentos são dissolvidos porque o marido matou a esposa ou a esposa matou o marido? Para se ver livre daquela situação. E depois é descoberto, nós estamos aí há pouco tempo na mídia,
até esse escândalo que envolveu aí os nossos evangélicos e líderes, né, evangélicos, e o esposo veio a falecer e até hoje nós não sabemos a realidade, o que vem acontecendo, o que realmente aconteceu, né? Ela poderia ter feito isso, ela poderia ter dissolvido, destruído o seu matrimônio infeliz e ia se ver livre desse homem mau, né? Imagine você com frequência Abigail se desculpava do comportamento do seu marido. Ela desculpava a todo momento, ela pedia perdão em todo momento a Deus, a Davi, né? E nós fazemos isso a Deus, né? Que é o nosso rei. No entanto, ela se manteve fiel a ele todo esse tempo. Fiel a ele todo esse tempo, né? Então, amados do Senhor, Abigail era uma mulher que sabia que o seu casamento estava destruído. Abigail, ela tinha certeza que o marido não queria mais, não tinha mais vontade de voltar a ser um homem bom que ela conheceu. Porque quando Abigail se casou com ele, com certeza ele não era mau, né? Ninguém fala sobre antes do passado dele. Mas Abigail se deixou ser a mulher companheira, a mulher fiel, a mulher que, apesar de todas as circunstâncias, ela defendia o marido e pedia e implorava por ele, para que o casamento dela não fosse destruído, não é verdade? Então, lemos aqui também em 1 Pedro, Pedro 3, que diz aqui do 1 ao 5. Eu vou ler para vocês. Meditem bem nessa palavra. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso marido, para que ele ainda não obedeça, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, pois foi assim também que a si mesma se ataviavam outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissa ao seu próprio marido. Então, é assim que nós devemos ser, mulheres e homens também, né? Porque é uma concordância aí, homens e mulheres, aqui fala para a mulher, né? Para a mulher, mas nós, tanto o homem quanto a mulher, devemos ser um concordando com o outro, né? Nenhum humilhando o outro, porque nós não estamos aqui para ser humilhadas, nós estamos aqui para ser ficar para trás, né? Nós temos que andar lado a lado com o homem, né? O homem sendo cabeça, nós a coluna, então a coluna não vive sem a cabeça, nem a cabeça vive sem coluna, não é verdade? Então nós temos que andar lado a lado com nossos esposos. Eu digo para você que aqui foi uma oferta, foi uma oferta de paz. Abigail pediu paz, Abigail pediu serenidade, né? Vamos ter paz entre nós, irmãos. Abigail pediu, ela mostrou essa serenidade dela para Davi e conquistou o coração de Davi. Aplacaram a ira de Davi. Ela não o censurou, mas usou palavras dóceis e sábias, lembrando-o de que Deus o escolhera para ser rei e que ele não deveria reagir com ira, porque ele teria muitas afrontas. Nós, líderes, somos muito afrontados,
Nós líderes, nós somos muito afrontados. Em todo tempo, em todo lugar, somos afrontados. Mas não devemos deixar a ira nos dominar. Não devemos deixar que a ira nos domine. Pelo contrário, devemos agir como líder, né? Ela sabia que o Davi, que a vingança pertence a Deus. E ela sabia que Davi queria destruir essa família, esses empregados e até o seu esposo. E ela foi humilde, ela foi serena, ela foi em busca de paz. E ela ofereceu o melhor, ela tirou o melhor de tudo que ela tinha lá. Ela tirou o melhor para oferecer. Nós, nesse tempo, nós temos que ofertar a Deus esse nosso melhor. Você tem ofertado a Deus pela vida do seu esposo, pela vida dos seus filhos, o seu melhor? Eu tiro uma lição aqui de Abigail. Abigail, apesar de ser casada com um homem rude, dado ao vício da embriaguez, Abigail não se amargurou. Ela era uma mulher fiel, mas ela era uma mulher alegre. Ela não deixou a amargura tomar conta. Ai, eu sofro como eu sofro, oh meu Deus, o que eu faço? Ela não falava desse jeito. Pelo contrário, ela agradecia a Deus todo dia. Ela buscava sempre, né, se fortalecer. Ela sabia, né? A Abigail, ela não se queixava, ela não se lastimava, ela não se movia pelo ódio, pelo marido vir alcoólatra. Imagine, você está em casa toda linda, maravilhosa, cheirosa, né? Muito bonita, aí vem um marido bêbado, chega com aquele ranço de bebida. Horrível, não é verdade? É horrível. Você vai falar com o marido, vem aquele cheiro, aquele hálito, né, de bebida, meu Deus do céu, é horrível. Mas ela não, em momento nenhum ela teve ódio. Ela aceitou a circunstância e com espírito de gratidão, olha, o espírito de gratidão, assumiu a sua responsabilidade. A responsabilidade de ser esposa, de ser a coluna do seu lar. Abigail interveio num momento correto. E essa é uma das lições que podemos aprender. No momento correto, no momento certo, intervenha, venha buscar, vá buscar, ore, jejue pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, né? Pelos seus familiares, pelos seus parentes. Ah, tem aquele parente que não me tolera, ore por ele. Busque em Deus essa força. Quando temos sabedoria para compartilhar, coragem para agir e ajudar, e ajuda para oferecer, não devemos ter dúvida em agir, independente dos riscos envolvidos, né? Ela sabia que o marido podia se revoltar contra ela e tudo, mas ela agiu. Então também nós devemos fazer assim. Isso é uma lição de vida, mas tem que ser no momento certo. E Deus vai te mover ao momento certo. A missão de paz de Abigail teve êxito e, uma vez cumprida, retornou para sua casa com o seu esposo tolo, reassumiu sua difícil lida, não tratou de abandoná-lo nem pedir divórcio. Ela havia jurado viver com ele nos bons e nos maus momentos. Com certeza sua vida incluía mais nos maus momentos, né? É verdade. Ninguém é feliz ao lar. As pessoas dizem assim, ela podia não demonstrar infelicidade, ela não deixava a amargura dominá-la, porque ela sabia que ela tinha responsabilidade naquilo ali. Então, Abigail, a história de Abigail está no livro de Samuel, 1 Samuel 25, do 36 ao 38. Busque ler essa história, você vai se apaixonar por Abigail. Você vai gostar dessa história, porque Abigail, ela foi exemplo de esposa. Marido,
Seja exemplo também de marido. Porque essa história serviu para Abigail. Mas não queira ser um Nabal. Não queira ser um Nabal. Prefira ser um Davi. Prefira ser um líder na sua casa. Um bom líder, no qual é respeitado pelos seus filhos, pela sua esposa e por todos que se aproximam de ti. Vai te respeitar como um excelente esposo. Que Deus possa abençoar a sua tarde. Essa palavra, ela edificou a minha vida e com certeza vai edificar a sua. Eu sou a apóstola Fátima de Santana. Estou aqui para mais uma vez abençoar a obra do Senhor com aquilo que Deus traz. E é bom para a minha vida, também vai ser bom para a sua. Deus te abençoe, te guarde e sobre ti levante o rosto e te dê paz. Graça e paz, shalom do eterno, um bom sábado, bom final de semana. Graça e paz, amados, beijo no coração.